Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, público aqui presente que acompanha a sessão no plenário da Câmara Municipal, servidores e internautas que acompanham a sessão pelo Facebook, pelo YouTube. Uma boa noite a toda a família itatinguense. Hoje venho falar uma série de assuntos aqui na tribuna, mas inicialmente, hoje eu quero começar minha fala fazendo uma reflexão. Pois o desgastado partido do PSDB ainda sonha em voltar a ter um mandatário aqui no município de Itatinga. E isso é algo que não podemos, em hipótese alguma, deixar o comando da cidade com esse partido que tem um presidente que encontra-se inelegível. Inclusive, foi cassado. Eu aproveito a oportunidade para me dirigir ao meu amigo presidente da Câmara, Lucas Machado, que ainda pertence ao PSDB, para refletir muito sobre a janela partidária e trocar de partido no momento oportuno. Porque o senhor é uma liderança jovem e aqui na Câmara o senhor não contou com o voto do PSDB. O Cidadania, o PL, o Republicanos, o União Brasil votaram no senhor. O PSDB não. Novamente aproveito a oportunidade para convidá-lo para vir para o partido Cidadania, Cidadania 23. Eu fui informado, professor Manuel, vereadora Rosalva, nas caminhadas que eu faço na rua de Itatinga, da nossa cidade, que o PSDB, vereador Renato, trabalha com uma possibilidade de importar um candidato de Botucatu. Um ex-deputado, que já está no final do mandato, não foi reeleito, lá não tem mais prestígio, e essa foi a reflexão que eu fiz. Um líder que sofreu um processo de importunação sexual não pode vir como segunda opção querer administrar a cidade de Itatinga. A pergunta é, vereador Edson, seu Valdo, dona Jô, todos os presentes que estão aqui, que moral vai ter a nossa cidade sendo que pode vir um candidato processado por importunação sexual? Vamos abrir os nossos olhos, porque não podemos, em hipótese alguma, retroceder. Itatinga, como muito bem disse o vereador Edson, cresceu ao longo do tempo. Não vivemos o ótimo, mas a cidade cresceu. Não temos todos os problemas resolvidos, senão seríamos a Dinamarca. Mas a cidade melhorou e expandiu. O PSDB, vereador Lucas, foi banido do estado de São Paulo, onde eu trabalho e sirvo. E agora ele será banido de Itatinga. Itatinga não é do PSDB. Itatinga não é quintal dos Cury. Itatinga tem novas lideranças que têm a capacidade de resolver os problemas da cidade. E manter, vereador Arlete, o que vem dando certo e aprimorar ou corrigir o que precisa ser melhorado. A nova política está posta em Itatinga. Não podemos, em hipótese alguma, permitir que os velhos coronéis da velha política assumam o comando da nossa cidade. Mais do que tudo, é necessário união, entendimento e respeito. E nós vamos para cima. Avançar, avançar, avançar. Porque é esse trabalho que o munícipe, que o cidadão espera de nós, enquanto lideranças políticas. Eu ofereço o meu trabalho ao povo de Itatinga. Ofereço o meu trabalho para a nossa cidade. A capacidade de resolver problemas, como os atendimentos das mães das crianças especiais, dos agricultores.
fazer um atendimento humanizado ao cidadão, como os atletas, artistas, aqueles que procuram a casa do povo. Itatinga tem fôlego novo e precisa de estímulos aos novos talentos. Precisamos da união do povo, das famílias, para prestigiarmos os verdadeiros filhos de Itatinga. Oportunistas, forasteiros e omissos não passarão. A palavra de ordem é renovação. Esse é o meu posicionamento político no início da sessão, senhor presidente. Venho falar agora sobre o atendimento de um cidadão que procedi junto à assessoria, o senhor Fradislau Champ, professor Fradinho, residente lá no Recanto dos Cambarás, veio reclamar sobre a falta d'água, assim como outros munícipes reclamaram. Pois bem, mandamos um ofício à regional da Sabesp em Botucatu, através do seu Mário Edgar, e trago uma boa nova. A falta de água nos Cambarás está com os dias contados, vereador Arlete, vereadora Rosalva e vereador Manuel. Porque agora já foi licitado para o sistema de abastecimento de água, o SAA, vereador Edson, e o projeto já está em processo licitatório, servidor Sidney, vereador Renato. Portanto, até o final deste primeiro semestre, não faltará água nos Cambarás, o Recanto dos Cambarás. A Sabesp solucionará essa questão. Está aqui o documento do Sandro Henrique Brambila de Ramos, o gerente da divisão de Botucatu. Esse ofício foi expedido no dia 3 de fevereiro. Portanto, a Sabesp vai solucionar a falta de água dos Cambarás. Bom, venho falar agora sobre a questão dos agricultores, que amanhã haverá a 4ª reunião. Nós avançamos muito com todas as pautas em relação à cadeia produtiva, desde o financiamento até os canais de venda, a venda dos produtos aqui de Itatinga. E qual foi o desfecho? Nós vamos agora ampliar e colocar uma nova diretoria na ASPRE, Associação dos Produtores Rurais de Itatinga. E por que isso é importante? Porque mais de 40 produtores participaram das reuniões. E na última reunião, houve, por parte do atual presidente, seu Mário Lúcio Piazza, a questão de ceder, de ampliar, de renovar a Associação dos Produtores Rurais. Esteve presente também o seu Cláudio Andrade, filho do Lindolfo Andrade e da dona Laura, famílias tradicionais de Itatinga, que sempre trabalharam pela nossa cidade. E o Sindicato dos Trabalhadores Rurais fará uma parceria com a associação, levando cursos, inclusive emitindo documentos. Chegou o momento, vereador Arlete, vereadora Rosalva, que nós vamos agora chamar, vereador Manuel, os responsáveis públicos pela agricultura do município, para inseri-los no diálogo, para a gente tomar a decisão mais acertada em relação aos produtores agrícolas de Itatinga. Então, gostaria aqui de mandar um abraço a todos os agricultores e o sistema de gestão da agricultura, onde tem o terceiro setor, o sindicato e a diretoria municipal, vai ser pauta aqui da Câmara Municipal. Inclusive, tenho interesse, já vou antecipar a assessoria, de alterar as emendas impositivas para destinar um orçamento para já em 2023 para a Associação dos Produtores Rurais de Itatinga, que está sendo remodelada. Então, essa é uma questão muito importante. A partir de amanhã vai ter a nova diretoria, com presidente, vice-presidente, tesoureiro e secretário. Bom, outra coisa importante é a questão do atendimento às pessoas com necessidades especiais. Eu tive um diálogo hoje com um pessoal novo, fiquei muito honrado, inclusive, por terem me procurado, que é o Rodolfo, do Pernas Solidárias. É uma instituição que está sendo montada lá em Avaré, que tem interesse em participar aqui em Itatinga, na Secretaria de Esportes,
para colocar aqueles que têm deficiência motora em relação à capacidade de locomoção para competir nas corridas, com triciclos, assim como aquele ex-Big Brother e também o piloto de Fórmula Indy, o Zanardi lá, competiram na questão das Paralimpíadas. Esse pessoal quer vir para Itatinga para inserir o PCD dentro da atividade esportiva do município. Foi uma honra ter recebido hoje o Rodolfo, do Pernas Solidárias. E ele falou que tem um atendimento para 5 PCDs, tem 5 triciclos para colocar aqui com competidores de Itatinga. Essa é uma política pública de inclusão, que venho defendendo desde o início do mandato. E ontem ainda, no domingo, eu tive a oportunidade de me reunir com a Charlene Antunes e com a dona Eliette Trombini, que é da residência inclusiva lá de Botucatu. Elas propuseram aqui a formação de um núcleo de apoio, de atendimento com neuropsicólogos para as crianças com necessidades especiais, com déficit de atenção ou com autismo. Uma parceria importante, junto com a residência inclusiva de Botucatu. Essa é uma pauta que eu defendo desde a criação do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, a vinda do MAPAI ou a instituição da Diretoria Municipal da Pessoa com Deficiência. Colocar essa política pública na pauta aqui da Câmara Municipal. A inclusão é uma questão moderna, do século XXI. Nós precisamos nos adequar a isso e fomentar a inclusão social no município, com todas as deficiências, sejam intelectuais ou motoras. Bom, venho falar também sobre uma questão dos eventos. Tive a oportunidade de me reunir com o Sardinha. Nós conversamos, Sardinha é um empresário antigo aqui do município de Itatinga. Estávamos falando, professor Manuel, sobre a indústria dos eventos. Quanto emprego gera quando tem um evento bem sucedido, né? Existem eventos temáticos, eventos religiosos, eventos por faixa etária, eventos artísticos e também o turismo de eventos. Nesses eventos, roda a economia com o quê? Com fotógrafo, alimentação, bebida, montagem, os artistas, frete, hospedagem, tenda, som, iluminação. Existe toda uma cadeia produtiva de empregos que são gerados com uma política pública voltada para eventos. É uma questão também que eu defendo aqui no município. Isso é relacionado a uma política desenvolvimentista. Da mesma forma que eu tenho essa visão de organizar as cadeias produtivas do setor rural, da produção agrícola, vejo isso na questão do evento, como uma ferramenta de economia e de transformação social. A gente pode empregar os jovens para trabalhar em evento, não precisa de tanta qualificação. É uma questão de montagem. Os eventos é uma saída para gerar emprego aqui no município de Itatinga. Eu gostaria de mandar um abraço ao Sardinha, que é um empresário que lutou durante a pandemia e representa Itatinga no Brasil inteiro. Bom, venho afirmar aqui que no final da última sessão, nós entramos num consenso para fazer uma audiência pública sobre o recapeamento da Castelinho. Propus aqui, logo no final da sessão, aqui logo que acabou a sessão, todos assinaram esse requerimento para o presidente. Portanto, presidente, vamos movimentar a Câmara, trazer técnicos para a gente, de fato, como disse o vereador Edson, colocar a Castelinho, a rotatória e a terceira faixa também na pauta da Câmara Municipal e dos trabalhos aqui do ano de 2023. A Castelinho é uma questão de segurança pública e também uma questão de escoamento da produção e do deslocamento de pessoas. É uma questão estratégica para o desenvolvimento de Itatinga. Bom, no dia 16 haverá aqui uma sessão solene ao Valmir Saldanha, o Peu. O Peu vai falar aqui sobre a cultura afro-brasileira e sobre o livro Incorrentes, que ele lançou, eu acompanhei na Bandeirantes. Ele é professor do Instituto Federal de São José dos Campos e virá aqui trazer o livro, inclusive para a Biblioteca Municipal. Convido a toda a população que queira prestigiar esse evento cultural de um filho de Itatinga que teve a oportunidade de estudar até em Harvard através do esforço, de bolsas e do trabalho. Venham no dia 16 às 19 horas prestigiar essa sessão solene onde o Peu trará o livro dele publicado em Correntes, estava na TV Bandeirantes e que também aqui vai distribuir para a biblioteca do município de Itatinga. Bom, venho falar agora sobre os atletas.
do município. Uma questão fundamental são os atletas e os artistas, aquilo que venho defendendo desde o início do mandato. Por quê? O esporte e também... Tempo da bancada, senhor presidente. O esporte e também a cultura são ferramentas de transformação social. Pode mudar a vida de uma pessoa. A educação, o trabalho são fundamentais, mas o esporte e a cultura também são ferramentas que transformam vidas. E o que eu gostaria de afirmar? Nós aqui, enquanto Câmara Municipal, todos os vereadores, salvo engano, todos os vereadores, destinaram emendas impositivas à Diretoria Municipal de Esportes para custear o atendimento dos atletas, sejam deslocamentos ou inscrições. Também o vereador Lucas, agora presidente da Câmara, destinou R$40 mil para a reforma da quadra da Canaã. O que acontece? Um momento. O que acontece? Nós precisamos orientar esse atendimento e articular o atendimento do poder público em relação às demandas da população. Eu vejo uma questão de desajuste que causa um ruído, um atrito enorme. E nós queremos fomentar os atletas, com recursos públicos inclusive. O vereador Renato conseguiu o piso da quadra, que foi R$200 mil. Conseguiu também a cobertura da quadra da CDHU. Então, todos nós, de alguma forma, vereador Arlete também destinou recurso, vereador Edson, vereador Manuel, vereadora Fernanda, todo mundo destinou recurso, vereadora Rosalva, que à época era o ex-presidente Christian. Então, o que acontece? Não está chegando na ponta, tem que ter um ajuste. A lei do Bolsa Atleta era uma lei nova, inaugural. Municípios da região pediram essa lei como exemplo, seu Valdo, para aplicar nas suas cidades. E a gente precisa fazer o dinheiro chegar na ponta lá para o atleta. Igualmente, eu queria manifestar o meu apoio aos estudantes. Eu defendo o aumento em 50% do auxílio estudante. Eu quero estudar esse impacto orçamentário. Sair de R$80 para R$120. Eu entendo como cabível. Não sei se temos competência legislativa para fazer essas alterações que a vereadora Fernanda apontou. Não sei se seria da nossa competência. Mas a questão de discutir o impacto orçamentário num aumento de 50% do valor do benefício, teria impacto social para os estudantes. Aumentaria os recursos lá na ponta. Bom, agora eu gostaria de falar sobre os atletas da Aliados Jiu-Jitsu, diversos medalhistas. Itatinga foi competir, a RT também do Robson Teles, aqui o Val Santos, o cara que deixou um legado no esporte aqui em Itatinga, ainda trabalha, uma liderança lá na GCM. Ele mencionou que Itatinga teve 7, 8, 9 medalhas de ouro no circuito de interior de jiu-jitsu lá na cidade de Bauru. Maria Júlia, Pedro Jorge, Isaías, Beatriz, Luiz Felipe, Enzo, Vitor Hugo e Guilherme foram ouro. Prata foram 7, o próprio Val, a Isabelle, o Ícaro, o Edson, o Gustavo Dadário, sem kimono, o Vitor Andrade Jeremias, o João Pedro, e bronze, mais 4. Foram quase 20 medalhas de Itatinga. Temos que fazer o apoio aos atletas de Itatinga quando do deslocamento e das inscrições nas competições. Por fim, gostaria de falar da Orquestra de Câmara de Itatinga, que difere de uma orquestra sinfônica porque ela é menor. Naquele caso era só de violino. Eu tive a oportunidade de dialogar esse final de semana com o doutor João Rafael, ex-diretor municipal de educação, Rubens Janes, também com o Marco Paixão, conversei com diversas lideranças. E quando eu fui lá na Casa da Música, eu vi a placa, que era José de Barros. José de Barros era o meu vizinho, morava na frente da minha casa, tocava trombone, marido da dona Zilda Quinalha. 2 vizinhos meus que moravam na frente da minha casa quando eu era criança, o seu José virou o nome da Casa da Música e a dona Magali virou o nome da escola Magali Chama. Então, é uma história de Itatinga. Quando eu entrei lá e vi a orquestra de câmara tocando violino, diversas pessoas, mais de 16 pessoas, eu fiquei emocionado. Eu até chorei. Eu lembrei dos ensaios do seu José de Barros, de quando ele tocava com a Mauri Negrão, com a Ari Negrão. Era lindo demais. E eu queria aqui também parabenizar o comandante Edson Valdomiro, da GCM, com maestria, estimulando a questão do violino,
Foi bonito de assistir. Itatinga tem um potencial cultural fortíssimo. Temos aqui diversas lideranças que podem complementar essas ações, como o maestro Guilherme, como o maestro Santiago. A Casa da Música, com o diretor Igor da Cultura, vai rodar a música, vai fazer acontecer. Todas as ações são complementares. Se pudermos ter 3 maestros, vereador Edson, só para concluir um minuto, senhor presidente, seria como Botucatu, que tem 3 orquestras. A arte, acima de tudo, a música clássica, vem crescendo na sociedade, mostra uma sociedade organizada. Seria fundamental que Itatinga tivesse uma orquestra de música clássica, também a banda municipal e grupos específicos de música, como o de hip hop do D2. Um complementa o outro na arte. A arte são saberes diferentes. Eu fiquei muito honrado em ver a tradição dos mais velhos, que levam os nomes dos prédios públicos, e as novas gerações atuando em favor da arte no município. Bom, por hoje é só. Gostaria de agradecer a toda a população que vem procurando a Câmara Municipal para se manifestar, assim como hoje os atletas, os membros aqui do Partido Cidadania, Beatriz Lopes, Jonas Reis. Também gostaria de agradecer a todas as famílias de Itatinga que vêm acompanhando e querendo que a nova política tome posição aqui no município. Meu muito obrigado e uma boa noite a todos.